vamos dar início, então, a esse seminário sobre o futuro dos oceanos. Eu sou Alfredo Nastari, publisher da Scientific American no Brasil, né? Eu queria, primeiro apresentar aqui os meus dois parceiros, o professor Ari Plonsky, que é vice-presidente do IE, do Instituto de Estudos Avançados, que está apoiando este evento, e o professor Alexander Turra, que, junto conosco, organizou esse evento de forma brilhante, como vocês vão ver, né? Temos convidados da maior qualidade e eu acho que deve resultar um debate de altíssimo nível, né? Eu queria também fazer alguns agradecimentos, principalmente a Mayla Guilhon, onde está a Mayla, né? Continua trabalhando. A Mayla foi... Intensamente. Como? Intensamente. Né? Trabalhou intensamente na organização desse seminário e é a pessoa diretamente responsável pelo que nós vamos ver hoje ao longo do dia. Queria agradecer também o apoio de alguns dos nossos parceiros, né? O próprio IE, que eu já citei, a WWF Brasil, o Instituto Plastivida e a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Queria registrar também a presença da Marinha do Brasil, que está no saguão, prestando informação e divulgando o ProSub, o nosso projeto de desenvolvimento de submarino de propulsão nuclear, né? É uma coisa bastante interessante, é uma ação estratégica de defesa da nossa Amazônia Azul, do nosso mar territorial. Queria também agradecer a artista plástica Beatriz Chachamovitz, que está expondo aí no saguão o delicado trabalho baseado na biodiversidade dos oceanos, né? É uma oportunidade única e uma honra ter o trabalho dela aqui exposto, né? Bom, eu vou falar rapidamente, quer dizer, esse primeiro seminário, O Futuro dos Oceanos, faz parte de uma série de seminários que a Scientific American está promovendo ao longo desse ano para discutir temas cruciais, né, para a nossa própria sobrevivência como espécie, né? O primeiro seminário é esse, com o tema Oceanos. A eles vão se seguir um evento sobre futuro da alimentação, futuro dos antibióticos e das doenças contagiosas e futuro da medicina ainda esse ano, né? O nosso entendimento é de que o papel da revista é exatamente esse, é promover a discussão de temas que são tão delicados quanto cruciais, né? São temas polêmicos, temas que hoje, né, no momento político que a gente vive, estão extremamente ideologizados, né? Quer dizer, no Brasil de hoje, realmente está sendo muito difícil você discutir serenamente e com embasamento científico e acadêmico temas que são de interesse, né, de interesse da própria, né, de interesse da sociedade, de interesse de todos, e a nossa modesta contribuição como revista vai ser essa. O Dia Mundial dos Oceanos, obviamente, é um excelente momento para reflexão, né, sobre tudo que nós estamos fazendo com os nossos mares. Quer dizer, a gente está muito próximo de um ponto de não retorno, né? As questões se acumulam uma em cima da outra, né? E nós temos realmente falta de um projeto, aí falando como nação, né, falando como brasileiro, de um projeto nacional que realmente dê sentido e direção a solução de toda essa problemática. Eu tenho certeza que hoje, né, ao longo dos nossos debates, pelo menos alguns insights, algumas direções, alguns caminhos vão ser desenhados, né?
Bom, eu queria passar a palavra para o professor Plonsky e desejar a todos um bom seminário. Obrigado. Bom dia, cada um e a cada um. Eu inicio cumprimentando meus colegas na ordem. Os dois são A, né? Quer dizer, aqui é uma mesa AAA, né? Porque Alexander, Alfredo e Ari, né? Então. Mas AAA é meio complicado. Mas o passado foi meio complicado. Pois é, nessa época de dólar subindo, juros e tal, a AAA tem um certo apelo. Mas, enfim, o Alfredo Nastari, como já comentou, retornou à direção da Scientific American, que é uma notícia excelente neste período de notícias não tão boas. Tive já o prazer de encontrar o Alfredo na mesma situação de publisher da revista, numa encarnação anterior, tanto da revista quanto pessoal minha, em que eu estava mais envolvido com enfim, incubadores de empresa, startups e coisas do gênero. Vidas passadas, mas o importante é que o Alfredo sempre foi uma pessoa voltada, mais do que um publisher clássico, voltada à revista, ao que o conhecimento expresso no veículo revista pode trazer para qualificar a sociedade, né, na qual a revista circula, com conteúdo e com formas de conectividade entre as pessoas. Então a revista sempre, eu acho que o Alfredo via como um instrumento e não um fim em si mesmo. Então, nesse sentido, a aproximação com estudos avançados é uma aproximação que nos deixa particularmente feliz. Nós temos uma preocupação tanto, evidentemente, de produção de conhecimento interdisciplinar, quanto de ter canais de divulgação, e é uma alegria, então, poder contar com essa parceria e sediar, então, o primeiro desses eventos, que é o Futuro dos Oceanos. Eu cumprimento também o professor Alexander Turra, do nosso Instituto Oceanográfico, que é o herói, vamos dizer assim, que organizou, viabilizou, modelou, convocou os participantes para esse evento. O professor Alexandre Turra, que falará certamente daqui a um pouquinho, comentando o próprio evento, ele tem uma visão estratégica relevante sobre o papel dos oceanos e o que pode ser feito no contexto da nossa sociedade, que tem as suas características, também está fazendo, talvez ele comente, um esforço grande para aumentar o protagonismo da Universidade de São Paulo no cenário internacional, mediante conexões que ele poderá comentar. E então cumprimento ao Alfredo e ao Alexander pela realização do evento, cujo programa todos nós temos. Me permito cumprimentar algumas pessoas aqui presentes. Cumprimento o professor Pedro Jacobi, que coordena o nosso grupo de pesquisa em meio ambiente e sociedade, na qual o Alexander faz parte. É um grupo muito ativo, muito abrangente, interdisciplinar, crítico e preocupado com os temas que são essenciais. Nós estamos no mês de junho, que é o mês, enfim, do meio ambiente. Eu cumprimento também o professor Luiz Bevilacqua, ex-reitor da Universidade Federal do ABC, e que nos dá o privilégio de coordenar o grupo de trabalho que está olhando, a pedido da reitoria, o futuro ou o posicionamento da universidade, futuro da universidade, em particular da USP, frente aos desafios do século XXI. E o professor tem sido um campeão exatamente desse tema, de focalizar questões relevantes sob um olhar agregador, envolvendo os estudantes e as estudantes. E nesse sentido, é super importante a gente ver que a sala conta com uma parcela muito expressiva de jovens, pelo menos mais jovens com relação a quem fala, que não é tão difícil, mas bastante mais jovens, e nesse sentido eu acho que é uma presença importante. Certamente a gente tem que agradecer a parceria do professor Tércio Ambrise. O professor Tércio Ambrise é o nosso diretor
do IAG, aqui na Universidade de São Paulo, e, na verdade, é um incansável criador também, ou co-criador de espaços de reflexão importantes. Nesta semana, na terça e quarta-feira, portanto, há 2 dias, 3 e 2 dias, respectivamente, o professor Tércio Ambrizzi coordenou um evento internacional importantíssimo sobre mudança climática, que foi realizado no IEE, Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, junto, evidentemente, com a parceria do IEE, e por um grupo, um NAP, chamado Incline, né, voltado a mudanças climáticas, e, aliás, um evento no qual o professor Tércio e o professor Pedro Dias, que foram organizadores do evento, abriram um espaço generoso para o Instituto de Estudos Avançados, na homenagem mais do que justa feita aos 90 anos do professor José Goldenberg. Também agradeço muito a presença dele, temos o professor Manfrinato aqui também, do IA, enfim, várias colegas, e temos pessoas, também, não consegui gravar o seu nome, do Ministério do Meio Ambiente, hein? Regis, do Meio Ambiente, que não estou conhecendo agora, daqui a pouco ele poderá conversar, e finalmente registrar também as parcerias externas, WWF Place de Vida e a Marinha do Brasil. A relação da Marinha do Brasil com a USP é uma relação de décadas, em particular com a Escola Politécnica, no curso de formação em engenharia naval, e registro também que hoje, no Estado de São Paulo, na segunda página, aparece uma matéria assinada muito interessante, justamente focalizando o Dia Mundial dos Oceanos, escrita pelo almirante de esquadra Leonardo Puntel, que é o diretor-geral de navegação. E nas publicações que estão sendo generosamente oferecidas pela Scientific American aqui fora, numa das publicações, que é do mês de ano 16, número 182, abril, na de abril deste ano, temos também o artigo As Reservas Marinhas que não protegem. Para salvar oceanos é preciso mudar estratégia, e o nosso evento vai tratar justamente de estratégia. Muito bem, bom dia a todas e todos. Agradeço e compartilho com vocês a felicidade de estar não só compondo essa mesa, mas de ver esse evento acontecer, né? Com a presença do professor Plonsky, a presença do Alfredo, um grande parceiro, cuja parceria vem crescendo já nesse último ano. E, na verdade, esse evento ele é um evento comemorativo, é um evento também de reflexão. Ele é comemorativo porque hoje é o Dia dos Oceanos, o Dia Mundial dos Oceanos, né? Então, estamos aí, não sei quantos anos estamos fazendo, mas é importante que a gente não deixe de resgatar a essência dessa data. É uma data de comemoração, é uma data de reflexão. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. A gente vai trazer nos debates uma série de temas que são temas preocupantes, mas temas que também sinalizam caminhos possíveis para o futuro, caminhos interessantes que a gente deve perseguir. Eu gostaria de mencionar que a professora Elizabeth Braga, não teve possibilidade de estar presente, pois está recebendo um prêmio em Santos, dado ao Instituto Oceanográfico pela qualidade do ensino que é praticado na instituição. O professor Paulo Sumida, que é o vice-diretor, também não pôde estar presente porque está numa banca, mas mandou bons fluidos para nosso evento. Então, o Instituto Oceanográfico vem trabalhando essas questões mais ligadas diretamente aos problemas que os oceanos enfrentam e como contorná-los historicamente, né? É um dos grandes focos do Instituto, está na sua missão, e a gente vem propagando isso de várias formas, inclusive em eventos. Esse evento, o Futuro dos Oceanos, ele indica, né, ou se consolida como uma convergência que já foi iniciada no Instituto Oceanográfico há muito tempo, né? A gente tem no Instituto Oceanográfico a realização do Seminário de Manejo Integrado desde 2006, né? E essa é a 12ª edição do Seminário de Manejo Integrado, então a gente buscou essa convergência, que eu acho que é a essência desse evento. Esse evento ele permite uma série de parcerias, uma série de
aproximações e convergências, que é a essência do que a gente tem que fazer. A universidade ela precisa exercitar essa capacidade de buscar parceiros dos mais variados setores para buscar um aprofundamento do diálogo e o caminho para combater os problemas que os oceanos enfrentam. Nesse sentido, que o professor Ari mencionou, que é a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, ela foi submetida no âmbito do IAA e do Instituto Oceanográfico para a Unesco, e em breve, acredito que no fim de agosto, teremos um retorno positivo dessa cátedra, que vai, de certa forma, trazer um locus institucional que vai possibilitar que a gente tenha os holofotes um pouco mais direcionados aos oceanos no âmbito da universidade, no âmbito do Estado, no âmbito do país e internacionalmente. É importante mencionar que essa cátedra ela surge também de uma convergência de ações, dentre elas o próprio grupo de pesquisa em Meio Ambiente e Sociedade aqui do Instituto de Estudos Avançados, que, dentre as suas várias ações, tem hoje um projeto temático na FAPESP que discute justamente a governança da macrometrópole paulista, que inclui a região costeira, a região do mar, né? Coordenado pelo professor Pedro Jacobi, e isso mostra que a gente então está buscando agregar uma série de ações em curso e canalizar essas energias para que a gente catapulte essa visão, né, dos oceanos, a importância dos oceanos e tudo mais. É importante mencionar também uma ação de formação dos alunos de graduação e pós-graduação, que a gente chama no Instituto Oceanográfico de Programa de Políticas Públicas, que é uma estratégia de aprender fazendo, uma estratégia heurística de fomentar o ensino de graduação, focalizando os alunos em problemas existentes, problemas emergentes relacionados aos oceanos. Enfim, nós temos uma série de dimensões, e a última que eu gostaria de fazer é que esse evento também compõe a semana do meio ambiente que o IOA-USP está organizando, né? Então, está lá na programação. Eu não tinha te comentado isso, Alfredo, mas o IOA-USP planejou uma série de atividades ao longo dessa semana. Hoje à noite ainda vai ter algumas ações, e o nosso evento aqui ele compõe essa semana que está sendo organizada pela Comissão de Cultura e Extensão lá do Instituto Oceanográfico, pelo professor Marcos César. Bom, é importante dizer também que esse evento ele está inaugurando talvez uma prática, ou reforçando uma prática, que é a conectividade, né? Nós temos aqui 11 sítios, 11 locais em que o evento está sendo transmitido online, em que temos pessoas organizadas, né, e assistindo o evento, que vão poder fazer manifestações, mandar perguntas para a gente. Eu queria nominá-los aqui. Nós temos a FURG, que é a professora Margarete, que vai nos brindar aí com a sua fala em breve, né? O professor Rafael Gonçalves organizou uma sessão, o professor Marcos Escardo no Instituto Federal do Ceará, em Aracati, a professora Marília Cunha Linhon, na Unesp de Registro, o professor Ronaldo Cristofoletti, na Unifesp em Santos, a professora Renata Nagai, no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, a professora Kátia Kuroshima e o professor Marcos Poletti na Univale, a professora Marina Escherer na Federal de Santa Catarina, a mestranda Maiara Menezes da Federal do Rio Grande do Norte, a professora Eliette Zanardi, Federal de Pernambuco, e o professor Marcos Bassos da UERJ, Rio de Janeiro, contando ainda com uma sala aqui no Instituto Oceanográfico. Então, creio que a gente tem uma audiência bastante ampla e bastante representativa dos interesses que o Brasil tem pelo mar. Nesse sentido, já caminhando para a nossa sequência de atividades, sem repetir muitas atividades aqui, muitas falas que Alfredo e o professor Ed já falaram, eu queria mencionar algumas coisas práticas. Uma delas é com relação aos celulares, né? Celulares em modo silencioso, tem uma listinha aqui, né? Celulares em modo silencioso, por favor, né? As perguntas vão ser enviadas por e-mail para o e-mail iaresponde@usp.br, tá? E a gente vai então recebê-los aqui para poder falar. O evento está sendo transmitido ao vivo e vai ser gravado para ser depois disponibilizado também, caso alguém queira compartilhar para futuras atividades, assim como fotos. As fotos vão ser feitas aqui, também estarão disponíveis em cerca de 10 dias no site do Instituto de Estudos Avançados. O que mais?
Queria reforçar, a Mayla não estava presente na hora que o Alfredo falou. Cadê a Mayla? Ali, Mayla, obrigado por todo o apoio, não só a Mayla e aos participantes dos alunos do Instituto Oceanográfico e do Programa de Políticas Públicas, mas também todas as equipes envolvidas do IA, da Scientific America e dos parceiros todos que o Alfredo já mencionou. Nesse sentido, creio que a gente pode caminhar no sentido de iniciar as mesas e dar sequência às atividades. Conforme a programação, vocês viram, nós teremos 4 mesas ao longo do dia. A primeira vai ser sobre mudanças climáticas e os impactos, né, delas nos oceanos. A segunda é sobre biodiversidade e desertificação dos oceanos. A terceira é sobre áreas marinhas protegidas e, finalmente, nós vamos ter uma mesa para discutir soluções para um mar sem lixo, né, que é uma das questões mais prementes. A primeira mesa vai ser coordenada, então, pelo professor Turra, e passamos a palavra a ele, não sem antes agradecer a gentileza das palavras do professor Plonsky, né, que realmente foram... Obrigado. Muito bem. Para iniciar, então, primeira mesa, que eu vou moderar. Essa mesa tem o nome Os Oceanos e as Mudanças Climáticas, Impactos, Interações e Consequências. Teremos 3 palestrantes e debatedores, os quais eu vou pedir para tomarem assento aqui na frente, porque daí a gente pode fazer as apresentações usando aqui as telas que estão aqui e as pessoas vão acompanhando, e daí a gente já fica para o debate aqui. Então eu queria chamar o professor Tércio Ambrise. O professor Tércio é físico e meteorologista, professor titular e diretor do IAG, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Eu acho que aqui tem uma questão da direção. Ele já foi diretor, mas quem... Pedro Silva Dias. Lá. Então, por favor. O professor Tércio vai falar sobre contextos, processos e consequências das mudanças climáticas. Gostaria de chamar também a professora Margarete Copertino, doutora em Ecologia Marinha pela Universidade de Adelaide, Austrália, professora da FURG, na Universidade Federal do Rio Grande, coordenadora da Sub-Rede Zonas Costeiras da Rede Clima e membro do Blue Carbon International Scientific Working Group, da The Blue Carbon Initiative. A professora Margarete vai falar sobre o impacto das mudanças climáticas nas zonas costeiras e na biodiversidade. Também gostaria de chamar o doutor, que também não deixa de ser um professor, né? Regis Pinto de Lima, é doutor em Oceanografia pela Federal de Pernambuco e é gerente de projetos do MMA, Ministério do Meio Ambiente, atuando na gerência costeira e na Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério. O Dr. Regis vai trabalhar o tema o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas e o Programa Nacional de Conservação da Linha de Costa. Gostaria de mencionar que as apresentações terão até 20 minutos. Teremos aqui um controle de tempo para informar os participantes do tempo da apresentação. E após essas 3 apresentações, teremos um momento de discussão com a plateia aqui e também com os convidados que estão remotamente assistindo o evento. Então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra ao professor Tércio para fazer a sua apresentação. Perfeito. Ok. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Gostaria de, primeiramente, agradecer ao IEA, na figura do professor Ari, né, agradecer ao Alexander Turra pelo convite. É sempre um prazer falar de um tema que me é muito grato, porque, apesar de eu ser meteorologista, né, físico, mas trabalho na meteorologia há muitos anos, grandes parceiros meus estão na área de oceanografia. Então eu venho trabalhando na parte de interação oceano-atmosfera por vários anos e particularmente nessa parte de mudanças climáticas. Bom, deixa eu me controlar aqui para vocês ficarem bravos comigo. Ok, muito bom. Então hoje
vamos falar um pouco das mudanças climáticas, mas o que a mídia tem nos colocado, né? Quando a gente, de um lado, ela nos diz que o nosso planeta está simplesmente acabando, está sendo destruído, está pegando fogo. E do outro lado, de vez em quando ela coloca alguns comentários, né, mostrando, olha, alguma coisa está acontecendo ao longo dessas últimas décadas. Mas o que será que está acontecendo? E aí quando nós vamos ver o que acontece no mundo da fantasia, né, no mundo hollywoodiano, nós vemos, acho que vocês devem ter assistido esse filme Um Dia Depois do Amanhã, né, que mostra efetivamente uma catástrofe, né? Os oceanos invadindo Nova York, gelo por toda a parte norte da América do Norte e tudo mais, né? E dentro desse filme é interessante que eles usam alguns conceitos verdadeiros, né? Definições importantes. E uma delas é efetivamente, para gerar toda aquela catástrofe, eles disseram que, na verdade, a circulação termoalina, né, que carrega calor para todo o mundo, mas particularmente aqui para o norte do Atlântico Norte, se quebrou, né, e com isso você não transportava mais calor para aquela região, e aí você começou a ter invernos rigorosos e um monte de coisa. A bem da verdade, né, no ponto de vista hollywoodiano, isso aconteceu em algumas semanas. No entanto, isso pode acontecer, né, ao longo das próximas décadas ou eventualmente séculos. E quando isso ocorre, né, essa circulação aqui, que está ligado, né, à parte do mecanismo, né, da MOC, que é a circulação meridional do Atlântico, é importante porque ela leva águas mais quentes para o norte, né, elas se aprofundam e trazem águas mais frias. Então, esse mecanismo, se eventualmente ele for perturbado, isso efetivamente pode gerar uma mudança do clima da forma com que nós o conhecemos. No entanto, várias coisas têm ocorrido ao longo desses últimos anos. Nós temos visto aumento de alguns gases, nós temos visto que a população mundial tem crescido muito, né, e também, inclusive, diminuição de espécies, né, algumas espécies desaparecendo e, eventualmente, até algumas outras surgindo. E aí a gente se pergunta, bom, isso hoje, mas como que era o clima no passado? Né? E quando a gente pensa em termos de clima no passado, né, uma das figuras mais divulgadas, né, ao longo dessas últimas décadas, na verdade, foi publicado em 99, é esse testemunho de gelo, né, que volta 400 mil anos no passado e que diz que você tinha variações do CO2, momentos de máximo, momentos de mínimos, e elas estavam acompanhando a momentos de máximo de aquecimento e mínimos de aquecimento da atmosfera. Né? E é interessante que quando a gente olha isso, esses máximos não ultrapassavam em torno de 280, 290 partes por milhão. E alguns estudos mais recentes de outras regiões de testemunho de gelo conseguiram voltar até 800 mil anos. Né? E indicam o mesmo tipo de variabilidade, inclusive com picos em torno de 290 partes por milhão. Quer dizer, no passado nós já tivemos períodos, né, com incrementos de CO2 e também aumentos da temperatura em função disso. Né? Para o oceano, nós temos outras formas de proxy, né, de saber o passado. Na verdade, existem muitos estudos usando corais, né, e com isso a gente consegue inferir, né, várias informações, uma delas a temperatura da superfície do mar. Em terra, né, uma das mais famosas é os anéis de árvore, né, que com elas a gente pode inferir mais ou menos como que foi a precipitação ao longo dos anos. Né? E tem árvores que são milenares em várias partes do mundo. E, portanto, a gente consegue saber como que foi a variação da precipitação, né, há 1.000, 2.000 anos atrás, através desse tipo de estudo. E através de diferentes tipos de vegetação, né, e transferência de pólen, nós também podemos ter uma inferência sobre os ventos. O fato é que, ao longo desses milhões de anos, né, nós temos visto o nosso planeta se transformar. Né? Nós saímos de uma condição de um monte de continentes juntos, né, no centro do nosso planeta, para uma condição hoje atual em que eles estão mais separados e continuam se separando. E quando você pensa nessa distribuição oceano-continente e nessa atual, elas são muito diferentes e, portanto, o clima, né, como era 200, 300 milhões de anos atrás, obviamente muito diferente do que nós temos atualmente. Um outro fator importante são as características orbitais, né? Por quê? Porque, na verdade, a cada 100 mil anos, né, a excentricidade da Terra pode mudar.
a cada 41 mil anos, a inclinação do eixo pode mudar. E a inclinação do eixo, por exemplo, é muito importante porque é ele que define as estações do tempo, né? As estações do ano. E, portanto, né, quanto que a Terra recebe e distribui a sua radiação solar. Então, é claro que a cada 41 mil anos, nós vamos ter uma modificação nisso e, portanto, nós vamos ter uma modificação do clima. E tudo isso, obviamente, ligado à nossa principal fonte de energia e é a que efetivamente faz com que haja vida no nosso planeta, né, que é o nosso Sol. Né? E mesmo o Sol tem tido períodos, né, por exemplo, aqui de manchas solares, em que quase que não houve, por exemplo, do mínimo de Maunder, né, para outros menores. E estamos hoje, é interessante que os últimos 3 ciclos do máximo de manchas solares está diminuindo. Né? Esse próximo ciclo diminui em 2020, mas nós estamos numa descendência de números de manchas solares. Então, mesmo o Sol está contribuindo, vou dizer, negativamente, né, para o aquecimento da Terra, já que ele está nos dando menos energia. Mas o que vem, né, o que vem modificando o nosso clima? Pessoal, claramente, se você pegar, né, as temperaturas do nosso planeta, independente de onde você pega, Hemisfério Norte, América do Norte, Europa, África, a partir da década de 60, 70, essa linha preta aqui indica uma tendência de aumento. Então, a temperatura média do nosso planeta tem aumentado. Inclusive, se você só pega superfície, ou você soma superfície oceânica e terra, todas elas têm uma tendência de aumento. E o que nós, como é que nós temos efetivamente afetado o nosso planeta? Claro que nós temos mudado os nossos rios, né, temos afetado os nossos rios. Obviamente, nós temos criado uma grande quantidade de poluição atmosférica. Nós temos criado também uma quantidade enorme de poluição na superfície. Né? Temos emitidos, né, gases de CO2 via emissão de carros. Temos aumentado a nossa produção agrícola porque a população mundial tem crescido. Temos efetivamente destruído nossas florestas, né? E assim sucessivamente. Então, de alguma forma, nós estamos modificando isso. E, na verdade, né, desde que nós começamos a pensar, né, no desenvolvimento tecnológico, na era pré-industrial, né, nós temos evoluído. E, com isso, com a nossa evolução, né, nós temos trazido grandes problemas, né, através dos transportes, indústrias, uso da terra. Né, tudo isso tem contribuído para aumentar gases na atmosfera, e esses gases, né, chamados gases de efeito estufa, é que tem feito com que a temperatura aumente. Né? E é interessante que desde que nós começamos a medir efetivamente, né, de uma forma direta, claramente esses gases têm aumentado sistematicamente todos os anos. E com isso, né, através desse ciclo de carbono, né, desde o petróleo, né, até o desmatamento, a parte industrial, nós temos efetivamente alterado o clima no nosso planeta, e isso não é algo simples. Essa alteração é uma alteração efetivamente complexa. Mas uma coisa nós sabemos, né, existe uma relação direta, né, entre aumento da temperatura e o aumento da concentração de gases de efeito estufa, particularmente esse aqui do CO2. Né? E quais os impactos que nós temos observado ao longo dessas últimas décadas? Sem dúvida alguma, nós estamos alterando o complexo, o sistema climático terrestre, né? E não só terrestre, mas oceânico, né? Através de mudanças de correntes, de salinidade, né? De gelo, efetivamente, né? Alteração de correntes oceânicas e assim sucessivamente. Nós temos contribuído, de alguma forma, para que essas mudanças que nós temos colocado alterem isso. E aí, quando a gente olha, por exemplo, quando a gente olha alguns dados do IPCC, do último relatório do IPCC, claramente mostra que tanto a superfície da Terra tem aumentado a temperatura, mas também a temperatura em cima dos oceanos, mas também a anomalia, né, da temperatura desses oceanos. Temos aumentado a capacidade térmica dos oceanos, né, tem absorvido mais calor. Quando a gente olha o nível, a extensão do nível do mar, anomalias, o nível do mar tem aumentado sistematicamente, e nós temos também feito com que o gelo tenha decrescido nos nossos polos. Particularmente, quando a gente olha o Ártico, né, nós vemos que
Ano após ano, ao longo dessas últimas décadas, nós temos diminuído o volume do gelo do Ártico. Tem sido praticamente algo em termos de recorde. Né? Estamos caminhando. Veja que essas curvas elas tendem a um centro, né? E esse centro é a diminuição desse gelo. Né? Quando a gente olha a Groenlândia, por exemplo, ela tem tido uma tendência de diminuição de quase 1% ao ano do seu gelo em terra. Né? E a Groenlândia é importante porque ela está lá em cima do Atlântico Norte, né? Essas águas degelando elas vão se misturar ali e elas efetivamente podem diminuir, né, a circulação termolina no Atlântico. Portanto, isso aqui é algo interessante de se observar. O fato é que, em função do aquecimento da atmosfera, nós temos visto grande degelo, né, nos picos e essa água está efetivamente escoando para os oceanos. Né? Inclusive, alguns deles, tipo o Kilimanjaro, na África, tem uma tendência de diminuir, o gelo desaparecer já para 2025, 2030. Né? Nós vimos o ano passado, né, o Larsen C, né, uma plataforma de gelo se desprender, né, ela é gigantesca, né, e com isso a Antártica também já tem sentido esse aquecimento global e ela já está respondendo em termos de diminuição do seu gelo. E os impactos costeiros? Né? Claro, estamos aqui tratando de oceanos. Né? Através de dados instrumentais, né, nós podemos ver que ao longo dos últimos 100 e poucos anos, o oceano já subiu 23 centímetros. Né? Isso é o que está acontecendo, né? Não é projeção. O fato é que, quando olhamos a tendência do nível do mar, né, em diversas regiões do planeta, essa tendência, o vermelhinho aqui, indica tendência positiva, ou seja, aumento do nível do mar, ela tem ocorrido, né, em diferentes proporções, mas ela tem ocorrido quase que sistematicamente. E aí, é claro, né, algumas cidades costeiras, né, elas efetivamente vão ter um maior risco de impacto, né, tanto de impacto social, migratório, como financeiro. Mas o que causa esse aumento do nível do mar? Né? Várias coisas, né? Na verdade, o próprio degelo, né, e a água que vai para os oceanos, né? Mas uma coisa importante que efetivamente faz com que o aumento do nível do mar ocorra é a expansão térmica. Veja, a Terra está aquecendo, né? A atmosfera está aquecendo. E esse calor acaba sendo absorvido pelo oceano e o oceano se expande. Então, esse efetivamente é o grande responsável pelo aumento do nível do mar. Quer dizer, o aumento do nível do mar é incontestável. Vários estudos já têm mostrado que de 0 a 700 metros esse calor da atmosfera tem sido absorvido e, portanto, o aumento tem aquecido e esse aquecimento efetivamente contribui para o seu aumento. Né? E aí as projeções mostram, né, isso aqui já é uma projeção, de que se isso ocorrer nós podemos ter aumentos do oceano da ordem de 1 a 1,5 metro, né, e isso seria efetivamente catastrófico. O ponto é que o último relatório do IPCC foi interessante porque ele fez uma comparação, né, do que o relatório anterior tinha dado. E aí quando a gente olha, por exemplo, o aumento do nível do mar, né, em termos observacionais, eles concordam, ou seja, aqueles dados analisados eles estão corretos, e as projeções para o futuro mostram que elas não se modificaram muitas. Ou seja, depois de mais de 5 anos entre um relatório e outro, aquilo que tinha sido colocado pela ciência, ela se mantém coerente. Então isso nos dá uma certa garantia, né, e confiança de que essas projeções elas estão no caminho correto. Bom, mas e aí, e mais próximo de nós, né? Nós temos que analisar um pouco o que acontece aqui, né, no Oceano Atlântico Sul, né, e como que ele tem sido modificado ao longo dos últimos anos. E qual que é a sua importância para nós aqui no Brasil. Né? Na verdade, o Atlântico Sul e a zona costeira têm tudo a ver. Né? Nós temos efetivamente a corrente do Brasil, a corrente do Norte, temos a confluência, temos aqui os vórtices que atravessam a África do Sul, né, e se dirigem em direção à nossa costa, e isso pode afetar o nosso clima. O fato é que variações a nível de oceano, né, têm um impacto direto no clima da América do Sul e particularmente no Brasil. E é interessante, né, esse aqui é de 2014, que já mostrava que o oceano inteiro tem estado mais aquecido, mas particularmente aqui no Atlântico Sul, nós temos tido
recordes sistemáticos de aumento de temperatura. Né? E aí, dos pontos mais importantes que nós temos analisado ao longo dos últimos anos, né, a ciência dos oceanos tem mostrado, é que o vazamento das agulhas, né, aqui pode efetivamente mudar o regime de precipitação em cima da América do Sul, particularmente no Nordeste do Brasil. Tem um trabalho liderado pelo Edmo Campos do IO, né, que mostra efetivamente, através de modelagem numérica e algumas inferências observacionais, de que o vazamento das agulhas, né, acaba afetando o regime de precipitação aqui no Nordeste. Então nós já estamos vendo que o Índico, né, através do oceano, pode efetivamente afetar o clima do nosso país. Né? Bom, mas se a gente se concentra nessa região aqui, particularmente, nós vemos que a formação de vórtices aqui nessa região podem ser importantes, né? A confluência do Brasil-Malvinas é importante nessa região, a corrente do norte do Brasil, sistema, e também aqui essa parte de formação de águas mais profundas, né, ou giro de Weddell, também pode ter um impacto muito grande. E aí alguns estudos recentes têm mostrado que o oceano do hemisfério sul está aquecendo, e quando a gente olha a observação tanto para o hemisfério sul, o hemisfério norte ou a média global, todas elas claramente mostram esse aquecimento, e isso tem ocorrido aqui, ó, bem na parte mais sul do Atlântico. Né? E com isso, alguns estudos observacionais mostram que efetivamente, né, quando se olha dados de 1050 a 1950, dados paleoclimáticos, e junto com dados mais recentes, mostra que a superfície, né, a região subsuperficial do oceano tem aumentado. E por que ela tem aumentado? Né? Quais são os mecanismos disso? Alguns estudos indicam, então, liderados pela Ilana Weiner, do IO, de que você tem não só aumentado o vento zonal subsuperficial, mas também ele tem se deslocado um pouco mais ao sul. Né? E com isso você tem formado, né, uma região diferente aqui nessa região. Né? Mas veja, não é só ali coisas que acontecem no Atlântico Sul. Você pode ter também o que a gente chama de teleconexões de impactos, né? Ou seja, uma região remota pode influenciar a outra. Particularmente o Pacífico pode gerar ondas de Rossby que eventualmente chegam aqui e podem alterar a temperatura da superfície do mar, mesmo a AMOC, e com isso, inclusive, alterar a precipitação em cima do nosso continente. Né? Um outro trabalho interessante que mostra, né, nós vimos que em 2014, 2015, nós tivemos aquela seca terrível, aqui todos vocês lembram disso, né? E quando você olha em 2011, na verdade nós tínhamos um lado oposto, nós tivemos chuvas muito intensas. Ao olhar para o oceano, naquele ano nós tínhamos temperaturas da superfície do mar mais frias e mais quentes ao norte, ao sul. Enquanto que durante esse evento seco, o que se deu foi exatamente ao contrário, ou seja, havia um padrão inverso, né, da temperatura da superfície do mar. E um estudo do meu grupo, né, mostrou que, na verdade, você tinha uma outra anomalia no Pacífico que gerou uma perturbação de ondas de Rossby que eventualmente acabou influenciando aqui a temperatura aqui do Atlântico. Então veja que existe uma teleconexão, né, de uma região para outra que pode estar influenciando. E quem não se lembra do Catarina, né, foi nosso primeiro furacão aqui na América do Sul, em março de 2004, né, foi um furacão categoria 1, lembre-se que furacões têm categoria de 1 a 5, né, e esse foi categoria 1, então muito fraco. Mas mesmo sendo fraco, ele causou danos ali em Santa Catarina, danos patrimoniais, e algumas pessoas menos avisadas acabaram morrendo. Né? O fato é que, naquele mesmo ano, se fazia alguns experimentos de simulações numéricas para o clima futuro, e veja que, com dados observacionais, nós temos furacões em várias regiões do mundo, mas não aqui no Atlântico Sul. E essas simulações indicaram que nós poderíamos ter mais furacões aqui nessa região. Interessante ou não, né, o IPCC anterior tinha dito que essa era uma região muito favorável à geração desse tipo de sistemas, né, sistemas ciclônicos tropicais. E o Catarina se insere exatamente nessa região. Será que é coincidência? Né? O fato é que, quando a gente pega aqui e analisa do ponto de vista oceânico, né, essa região onde surgiu o Catarina, há uma tendência de aumento da temperatura da superfície do mar, uma tendência de aumento da salinidade e mesmo uma diminuição da altura do nível do mar. Ou seja,
aparentemente nós estamos criando, né, o clima está se mostrando favorável a que existam outros sistemas como esse. Né? Essa é uma região também interessante, né, tanto para os meteorologistas, mas também para a oceanografia, porque alguns estudos de projeções mostram que essa é uma região que teve sempre sistemas ciclônicos, extratropicais. Não furacões, mas aqueles sistemas que efetivamente levam as frentes, né, trazem as frentes aqui para cima de nós. E aí, estudos, tanto usando modelos regionais aqui para Atlântico Sul como modelos globais, mostram que para o futuro nós vamos ter uma tendência de diminuição, ou seja, esses eventos vão estar mais ao sul. E aí, essa aqui eu peguei para vocês, né, é a média de janeiro a abril de 2018, quer dizer, fresquinha, né, e notem aqui, ó, novamente, aqui no Atlântico Sul, nós temos recorde de aumento da temperatura da superfície do mar. E isso está dentro da tendência que nós temos observado. Né? Bom, o fato é que, quando a gente olha, né, em termos de pH do oceano, ele tem aumentado, os oceanos têm ficado mais ácidos, e as projeções é de que isso aumente. E quando você coloca isso no contexto de aumento de temperatura, aumento da quantidade de concentração, você nota que, à medida que essas temperaturas vão aumentando, você aumenta o risco, né, costeiro, você aumenta o risco de impacto marinho e você também aumenta o risco nos sistemas ecossistêmicos, né, à medida que você está aumentando isso. E aí, o que devemos fazer? Né? Algumas ações temos que tomar. Uma delas, obviamente, é mitigar. Em termos de mitigação, a gente tem que limitar, né, as emissões de CO2 e outros gases, reduzindo ou mesmo tentando remover através de geoengenharia, que é uma discussão que se tem hoje. Né? Reduzir, né, os poluentes costeiros, né, e outras funções. Nós temos que reparar também, quem sabe adicionar material alcalino, né, e também restaurar ecossistemas degradados. Sem dúvida alguma, o que foi feito, foi feito. Então nós temos que nos adaptar. E essa adaptação pode ser de diversas formas, uma delas de proteger sistemas ecossistêmicos ou mesmo mudar as nossas práticas diárias, né, para termos um desenvolvimento mais sustentável. O fato é que, quando nós pegamos o aumento de temperatura, né, e as projeções para o futuro, é isso aqui que ela nos diz. Né? Desde do século passado, né, até os dias atuais, as temperaturas têm aumentado e as projeções, se nada for feito, se for business as usual, né, vão continuar subindo. E tudo isso que eu coloquei pode se amplificar. Né? O fato é que no antropoceno, é o que nós estamos chamando, essa era que nós estamos vivendo, né, nós temos visto modificações no oceano que não ocorriam há milhões de anos atrás. Né? Os oceanos eles têm ficado mais quentes, eles têm ficado mais ácidos, inclusive têm diminuído a capacidade de dissolução de oxigênio. Né? E aí eu pergunto para vocês, que futuro efetivamente nós queremos para os nossos oceanos? Obrigado. Obrigado, Tércio. Essa fala ela coloca muito claramente o contexto em que essas discussões estão acontecendo, né, e as tendências a partir das quais a gente tem que pensar o futuro, pensar o presente e pensar o futuro. A sequência das falas vão caminhar nesse sentido, nessa direção, buscando aprofundar um pouco esse entendimento dos processos que assolam, que afetam a zona costeira, as lacunas de conhecimento, as ações em curso, e depois, no final, Regis vai trazer algumas mensagens de alento, né? Colocando aí algumas ações concretas que o governo já está tomando dentro desse cenário. Então, eu queria passar a palavra para a professora Margarete Cupertino, da FURG, para aprofundar um pouco essas discussões sobre as mudanças nas zonas costeiras e o efeito na biodiversidade marinha. Bom dia, pessoal. Bom, na continuidade, então, a minha fala vai ser vai ser relacionada com os impactos dessas mudanças climáticas no ambiente marinho, particularmente nas zonas costeiras. E a minha apresentação hoje foi baseada, eu chamo de não é nem numa revisão, nem numa mini, mas uma micro-revisão. Eu vou descer porque eu estou com medo de cair aqui dessa beirinha aqui, que eu fico me mexendo muito. Uma micro-revisão e uma atualização. Tentei atualizar um pouco a partir do último IPCC. Né? E a partir de alguns relatórios, reportes que tiveram ano passado, em função de alguns lançamentos que tiveram por ocasião da COP 23 também. Então, vamos lá.
Zonas costeiras, então, estão dentre as áreas mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, já que elas são afetadas, né, por todos os processos que estão vindos do continente e dos processos oceânicos. Então, estão afetadas pela elevação do nível do mar, pelo aumento da frequência de tempestades, eventos extremos, a absorção do CO2, a acidificação dos oceanos, as mudanças de hidrologia, de precipitação, né, aquecimento do ar e da água, né, e são as áreas mais ocupadas do planeta. Grandes cidades com altas densidades populacionais estão a menos de 100 quilômetros da costa, né, a gente tem diversos ecossistemas importantes com serviços ecológicos, né, e serviços ecossistêmicos para essa sociedade, né. O crescimento populacional vai implicar na redução ou perda da resiliência desses sistemas naturais que já estão impactados, né, com o aumento da vulnerabilidade, então, não só ecológica, mas socioambiental. E os custos e prejuízos socioeconômicos advindos desses impactos deverão aumentar significativamente com as mudanças climáticas. Bom, it's not climate change, it's ocean change. Né? O último IPCC chamou mais a atenção para os oceanos, tem um capítulo mais especial sobre os oceanos, né? E agora já é reconhecido que a grande maioria, as mudanças climáticas estão ocorrendo nos oceanos. São os oceanos que estão absorvendo 93% da energia térmica extra causada pelo aquecimento, e a absorção de 27% do CO2 pelos oceanos está provocando a sua acidificação. Bom, falando em aquecimento, né, o professor Tércio Ambriz já deu uma boa introdução, né, sobre tudo isso. Eu só vou dar algumas pontilhadas, né, de algumas atualizações, chamando a atenção, né, que para 2016 e 2017 foram os anos mais quentes registrados, quebrando os recordes anteriores. 2017 está entre os 5 anos mais quentes, segundo a WMO. Temperatura superficial do mar alcançou recordes em 2016. Concentrações globais de CO2 atmosféricos já ultrapassaram, né, os 400 ppm. Bom, taxa de elevação do nível do mar também já está se acelerando. Para as últimas 2 décadas, né, nós já estamos aqui falando em 3,4 milímetros por ano. E essa taxa, então, com as previsões, né, desde aqui de 1900, foi mudando aqui, olha aqui, minha curva foi mudando, e essa taxa acelerada aqui nesse último período, né, chamando a atenção que para os últimos, de 2010 a 2015, tem uma taxa de aceleração aqui de 4,4 milímetros por ano. Então, até 2100, o nível do mar aumentará em 95% das regiões costeiras, e as projeções estão entre 0,26 e até 1,50 m em diversas regiões. É claro que nem todas as regiões sofrerão, né, aumento, e os aumentos serão diferenciados em cada região costeira. Quais os países, então, que estão mais em risco dessa elevação do nível do mar? Dentre os 10 países que estão com maior risco de elevação do nível do mar, que sofrerão mais, está o Brasil, aqui em 10º, aqui estamos aqui, e o Brasil, entre 10 a 20 milhões de pessoas poderão ser afetadas diretamente por essa elevação do nível do mar, que vai causar impactos como inundação, erosão, intrusão da água marinha, né, nos estuários, mudanças nos padrões da sedimentação, redução da penetração da luz na lâmina d'água, impactos às infraestruturas e às comunidades costeiras. Há previsões, né, projeções para a costa brasileira que estimam um aumento relativo de 0,4 até 0,57, com as maiores elevações observadas para a região Nordeste. Embora essa questão de elevação do nível do mar no Brasil é algo que merece uma outra palestra a respeito disso, né, porque a gente não tem condições até hoje, né, de dizer, né, o quanto está elevando o mar em cada região costeira, por uma série de limitações que talvez o Regis vá abordar mais adiante. Inundação costeira, então, em função dessa elevação do nível do mar, mas não somente, né, haverá um aumento dessa probabilidade na frequência de inundação, e que é causada por componentes diversos, que não somente a elevação do nível do mar, né, o que contribui para a inundação costeira, né, também a maré, a altura da onda, marés meteorológicas, né,
diversos processos aqui de variabilidades, né, interanuais, interdecadais e sazonais, né, e esse trabalho mais recente, né, encontrou que, considerando todos esses processos de elevação do nível do mar, marés, ondas e marés de tempestades, né, as regiões tropicais de pequena variabilidade em níveis extremos da água é que irão sofrer maiores aumentos em inundação devido à elevação do nível do mar do que regiões extratropicais que já apresentam a maior variabilidade. Pequenos aumentos de elevação do nível do mar, por exemplo, de 5 a 10 centímetros, poderão mais que dobrar a frequência de eventos extremos até 2030, gente. É um pouquinho mais, né, de 10 anos aqui na frente. Então, isso é extremamente crítico para as comunidades das pequenas ilhas, né, das Small Islands, que já sofrem com esses eventos extremos hoje. No Brasil, já temos diversos exemplos, né, diversos casos e registros de ocorrências de eventos extremos de inundação. Só em 2010, em Santa Catarina, 13 ocorrências de marés de tempestades com prejuízos na ordem de mais de 27 milhões. Chamo a atenção aqui para esse livro que foi lançado no relatório especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas sobre a vulnerabilidade das cidades costeiras à elevação do nível do mar, os impactos das mudanças climáticas. A costa brasileira, toda a costa brasileira já está sofrendo erosão, né, e aumentará, né, com o aumento do nível do mar, que vai ser diferenciado em cada região. Então, isso somente agravará a erosão que já está ocorrendo em diversas regiões da costa, e aqui chamando a atenção para algumas cidades onde isso já está afetando as infraestruturas. Deoxigenação e hipóxia. Isso era algo mais polêmico, né, que antes não se tinha tanta informação ou um quadro, um panorama mais global sobre a situação, e que recentemente, né, esse mapa aqui e esse trabalho mostraram, né, que as zonas mortas quadruplicaram nos últimos 60 anos. Né? Essa figura está mostrando aqui em vermelho, os pontos em vermelhos, as áreas hipóxicas, ou as áreas de hipoxia na zona costeira, onde o oxigênio está a menos de 2 miligramas por litro. E em azul, as zonas de oxigênio mínima no fundo, né, a 300 metros de profundidade, está a variação nessas zonas de oxigênio mínimo, né, em regiões com menos de 2 miligramas por litro de oxigênio na concentração. E isso vai afetar tremendamente processos biogeoquímicos e a segurança alimentar. Bom, impacto sobre a biodiversidade, então. O que esse futuro nos aguarda? O que já está ocorrendo, na verdade, esse futuro já chegou. Os efeitos combinados, então, do aquecimento, de oxigenação e acidificação dos oceanos, mais elevação do nível do mar, já estão causando, né, a redução da biodiversidade, impactando as populações para além dessas regiões costeiras e ameaçando, então, a segurança alimentar das sociedades. Espera-se, e já está ocorrendo, mudanças na produtividade primária, né, dos oceanos. Aqui, falando especificamente da produtividade primária da coluna d'água, né, espera-se reduções nas baixas latitudes, no Pacífico Norte, Oceano Austral, e provável aumento no Atlântico Norte e região ártica. Essa figura está mostrando aqui impactos da variabilidade climática e da mudança climática na produtividade primária do Oceano Índico, né, mostrando que desde 1950 ao presente, com uma elevação de temperatura aqui de 1 grau, uma redução na produção primária do fitoplâncton em função de um aumento, uma intensificação da estratificação, né, e que isso causando, então, uma redução da camada de mistura, impedindo ou dificultando, reduzindo os nutrientes de virem para a camada fótica. Mudanças na distribuição dos organismos marinhos é uma das evidências, né, mais registradas ao longo dos últimos 100 anos. Deslocamento e invasão de espécies devido a mudanças na temperatura, nos padrões de vento e produtividade primária. Né? Limites de distribuição. Os limites de distribuição estão previstos de andar de 30 a 130 quilômetros em média em direção aos polos e de até 3,5 metros para águas profundas
por década. Essa figura aqui está mostrando como a distribuição média de grandes grupos de organismos marinhos tem mudado em quilômetros por década, né, baseado em observações a partir de 1900 até 2100. Então, a gente vê aqui os deslocamentos em direção às águas mais frias, né, consistentes com aquecimento. E esses números representam números de táxons, né, de espécies em cada um desses grupos que foram analisados, então, que encontraram deslocamentos, né, em relação às regiões mais frias. Aqui a gente está vendo esse trabalho muito interessante, né, fala sobre alterações na distribuição de espécies de macroalgas, eu trouxe esse exemplo, por aquecimento global no continente australiano, né, de proporções continentais, que eles têm históricos, né, registros históricos dessas espécies em herbários, né, muito bem registrados, uma flora, né, de macroalgas riquíssima, um hotspot, né, de macroalgas, de fanerógamas marinhas, e se mostrou que, para o último século, houve uma mudança na distribuição, deslocamento dessas espécies, né, de regiões tropicais para regiões temperadas. E as comunidades modernas, hoje temperadas, se tornaram mais semelhantes às comunidades do passado das latitudes mais baixas. E as espécies temperadas sofreram deslocamento, em médio, de meio grau de latitude, até quase 2 graus de latitude, em direção aos polos. Mas aí é que a gente vê, né, em direção aos polos, a Austrália acaba aqui. Né? Então, há uma tendência a se considerar um aquecimento futuro, né, de até 25% dessas espécies se moverem para a extinção. Né? E esses impactos são consistentes com o aquecimento que é observado de ambos oceanos, do Oceano Índico e o do Oceano Pacífico. Esse aumento, né, esse deslocamento das espécies, né, além do continente, ele foi mais intenso do lado leste do Oceano Pacífico, condizente com a intensificação da corrente leste australiana e do aumento das temperaturas nessa região. Então, aqui a gente está vendo previsões, né, já para, em relação com o aumento da temperatura. Aumento das invasões biológicas. Não há uma tendência, né, temporal de aumento dessas espécies exóticas. Aqui a gente está vendo uma tendência aqui, um trabalho para o mar Mediterrâneo, mostrando, né, esse aumento das espécies exóticas desde 1930 a 2001, um aumento considerável a partir de 80, particularmente aqui nos zoobentos e nos peixes. Né? Então, também tem já trabalhos, né, para o Brasil, né, e outras espécies globais de espalhamento, né, de invasão e de espécies exóticas se tornarem invasoras em função de aumento da temperatura e de deslocamento de espécies especialistas de cada local. Aumento na mortalidade dos corais, esse é um evento, um fato, né, jamais conhecido, né, e bem ressaltado, né, pela mídia, né, mas esses eventos, na verdade, têm ocorrido, eventos massivos de branqueamento, já tem registros, né, em diversos sistemas coralinos do mundo e com aumento na incidência de doenças. Né, tem se observado já phase shifts, mudanças de fase com dominância de macroalgas em recifes, por exemplo, da Grande Barreira de Corais e em recifes do Caribe. Né, e uma surpresa aqui para 2018, né, que foi a primeira evidência de aquecimento, né, em torno das águas dos corais de Galápagos, onde os cientistas achavam que esses corais ainda estavam protegidos, né, por águas mais frias ou menos aquecidas. Um aumento na incidência e prevalência, né, de doenças marinhas, né, devido à expansão dos patógenos, nas mudanças na susceptibilidade dos hospedeiros e à expansão dos vetores potenciais. Todos esses impactos também, né, vão afetar
sobre as pescarias e a aquacultura. Aqui a gente está vendo só um quadro que mostra a variabilidade regional da mudança climática, de impactos da mudança climática nas pescarias e aquacultura, chamando a atenção para uma redução na biomassa de peixes em áreas tropicais, um possível aumento nas áreas temperadas, né, incerteza em áreas de ressurgência, né, mas já mostrando um impacto, né, na aquacultura, em organismos cultivados, em organismos coletados por processo de acidificação e em cultivos de moluscos. Bom, e no Brasil, né, a costa brasileira, então, abriga essa alta diversidade de ambientes costeiros e marinhos, cuja essa estrutura e dinâmica são influenciadas por essa variada geomorfologia e características meteorológicas e oceanográficas ao longo da costa de cada região, implicando em níveis de vulnerabilidades diferenciados desses ecossistemas. Então, entender, né, cada região costeira é um desafio muito grande, né, se trabalhando em quase 9.000 quilômetros de costas, e que necessita, então, de um arranjo institucional diferenciado, né, em redes de estudos para compreender esses impactos das mudanças climáticas globais sobre cada região costeira do país, para se permitir, então, um planejamento estratégico de tomadas de decisões. Né, só vou listar aqui alguns aspectos relacionados com algumas mudanças já observadas, né, e chamo a atenção aqui para algumas iniciativas e produtos que foram da última década, né, praticamente, né, com a formação de redes de pesquisa, né, da Rebentos, da sub-rede Zonas Costeiras da Rede Clima, né, com um programa ecológico de longa duração. Alguns desses trabalhos estão registrados aqui em volumes especiais, né, e alguns artigos que surgiram, né, a partir de workshops e reuniões reunião entre pesquisadores de diversas instituições e diversas regiões do país. Né, quando eu fui rever isso daqui, eu vi que os impactos eram muitos. Então, eu listei alguns, né, talvez eu não vá falar todos eles, mas há uma perda de hábitats de biodiversidade já observadas em ecossistemas praiais. Nos costões rochosos já há registros de mortalidade massiva, né, dos organismos césseis, particularmente nas regiões mais altas dos costões. Nos estuários, há mudanças na abundância e na composição das espécies em função de aumento da precipitação, então água mais doce nos estuários do sul do Brasil, e de aumento da salinidade, né, devido à seca nos estuários do Nordeste. Há uma perda de pradarias, de bancos extensivos de pradarias em registros no sul do Brasil, no Sudeste e no Nordeste. Né? Há registros de espécies tropicais e oportunistas, né, entrando no sul do Brasil. Há particularmente, né, a expansão da distribuição de uma espécie tropical de Phanerógama marinha, a Rodolphe Wright, que foi gradativamente aparecendo, né, de São Paulo, Paraná, e agora está em Santa Catarina. Aparecimento de espécie invasora, mexilhão dourado, no estuário da Lagoa dos Patos, relacionado a mudanças no regime hidrológico. Grandes arribadas ou inundações de sargaço que vêm, né, de balsas e rafts de sargaços formadas no Oceano Atlântico, e eventos que ocorreu em 2014 e 2015, né, para a costa brasileira, norte do Brasil e toda a região do Atlântico tropical. Aumento na incidência de eventos de branqueamento, né, em recifes de corais mais próximos da costa. Perda de áreas de manguezais na foz de grandes rios, né, na perda nas margens, na região externa, mas contrabalanceada por uma expansão continental. Na região sudeste, né, os manguezais estão impactados e a elevação do nível do mar ameaça o desaparecimento de algumas linhas de manguezais estreitas espremidas entre o mar e a costa atlântica e a Serra do Mar. Bom, acabou o tempo. Eu só queria ressaltar aqui, né, terminando, né, as conclusões, né, que foram já acentuadas nesse relatório aqui da Report, The Roadmap to Oceans and Climate Action, né, que a segunda metade de 2016 e de 2017 trouxeram já evidências, então, que a mudança climática alcançou um patamar dramático, com impactos significantes na vida marinha e das populações
costeiras. Aquecimento, acidificação, deoxigenação estão interagindo de maneira sinérgica. E esses parâmetros devem ser observados e remediados de maneira integrada nos ecossistemas costeiros. Né? Os recordes de aquecimento registrados tanto na Terra quanto nos oceanos, combinado com as concentrações de CO2 que excederam já a marca dos 400, indicam que o aumento está chegando no limite de 1,5, né? Aquele relacionado, né, com o Acordo de Paris. E as informações mais recentes da ciência oceanográfica e climática, então, trazem um quadro de urgência crescente para que ações de adaptação, né, a um clima que já mudou e continua mudando muito rapidamente. Né? Essas mudanças já estão resultando em consequências devastadoras para os ecossistemas e as populações humanas. Então, os oceanos devem estar na frente e no centro em nossa resposta às mudanças climáticas. E os governos nacionais não podem alcançar sozinhos as metas de Paris. O sucesso, então, vai depender dessa ação orquestrada entre todos os níveis do governo e da sociedade. E os custos da inação? Até 2100. Ações de adaptação e mitigação, mais os danos, né? Estima-se que os custos disso seriam na ordem de 12 trilhões de dólares. E os custos da inação? Não fazer nada, né? Esperar ver o que acontecer. Né? Se prevê que os custos disso sejam na ordem de 30 trilhões de dólares ou mais. Então, o que vale a pena para nós? O que nos resta fazer? Obrigada. Margarete, obrigado. Essa fala ela faz uma reflexão bastante clara sobre o papel da ciência e como a gente pode, ao entender essas mudanças, caminhar no sentido de desenhar ações que levem, inclusive, a esse uso sensato do recurso que normalmente é público, né? Que é o que Regis vai trazer para a gente, como exemplificando, né, uma ação bastante atual, chamada Proposta, que prevê a preparação dos municípios costeiros no Brasil para problemas relacionados à inundação, perda de hábitats. Então, eu passo a palavra ao Regis para fazer essa explanação. Regis, só lembrando aqui que eu vou fazer indicação dos tempos aqui, tá? Vou levantar umas plaquinhas de 3 minutos, 1 minuto e acabou o tempo. Tá. Tá? Bom dia a todos. Queria agradecer a organização do evento, parabéns, né, a USP, a Scientific America e a WWF. Extremamente importante a gente poder, né, nessa semana, principalmente no dia de hoje, né, o Dia dos Oceanos, Dia dos Oceanógrafos também, estendo aqui minhas felicitações, né, a todos os oceanógrafos, oceanólogos aí do Brasil, e dizer que as 2 apresentações anteriores me facilitaram muito meu trabalho, né, se eu sempre pudesse falar do Procosta e tivesse 2 apresentadores assim, facilitaria muito a compreensão da minha apresentação. Deixa eu só me achar aqui. Bom, então eu vou, para começar, eu preciso fazer uma ponte, né? Acho que várias pessoas aqui acho que conhecem o gerenciamento costeiro. Estamos fazendo também 30 anos do gerenciamento costeiro, né, da lei de gerenciamento costeiro. E lembrar que quando essa lei e o gerenciamento costeiro foram concebidos no Brasil, ele tinha, né, esse foco principal na questão da utilização racional dos recursos, o zoneamento, principalmente, né, a ferramenta, né, e a visão do zoneamento costeiro. E a questão, né, de união, estados e municípios. E em 2004, o decreto 5.300, ele traz os instrumentos. Então, a gente tem uma lei de 30 anos atrás e temos os instrumentos para aplicação dessa lei fazendo 14 anos. Tá? Acho que todo mundo aí conhece, não vou me deter, não é a intenção de me deter a eles, mas eu gostaria de fazer aqui uma ressalva. A gente acabou de fazer uma análise e temos levado isso dentro do grupo do GIGERCO, na CIRM, essa discussão dos instrumentos, é lá que a gente acha que tem que
discutir esses instrumentos, a efetividade, a eficácia deles nesses 14 anos, né, de implantação. E aqui a gente mostra uma relação, né, do ordenamento territorial na zona costeira. Quando você compara um dos instrumentos, que é o ZE, o Zoneamento Econômico Ecológico Costeiro, né, que seria no nível dos estados, e as unidades de conservação, né, que na região norte e nordeste do país. Opa! Como é que eu volto aqui? Só um pouquinho. Faltou um mapa aqui, mas eu estou só com o norte e nordeste. Do sul e sudeste mostram também a mesma relação, onde as unidades de conservação, sejam elas estaduais ou federais, foi a maneira que nós aqui no Brasil continuamos, né, e fizemos o ordenamento territorial desse espaço costeiro. A grande, né, nesses últimos 30 anos, se a gente for então fazer essa análise de ordenamento territorial, a gente acabou fazendo isso através de unidade de conservação, muito mais do que os instrumentos que foram disponibilizados de ordenamento costeiro. Então, dentro dessa visão, nós começamos em 2016 a pensar numa reestruturação do gerenciamento costeiro no Ministério do Meio Ambiente, que estava dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Rural e Extrativismo, né, e passou para uma Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, né. Então, a partir realmente desse avanço do nicho institucional do gerenciamento costeiro, né, onde está os recursos hídricos, onde está a qualidade ambiental, que o gerenciamento costeiro dentro do Ministério pôde realmente começar a fazer essa análise e essa reestruturação. E uma das questões importantes foi realmente colocar o gerenciamento costeiro no nível federal, linkado não só ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, mas ao Plano Nacional de Adaptação e ao Plano Nacional de Recursos Hídricos. Queria passar esse videozinho rapidinho, será que eu consigo aqui? Isso aqui é só para fazer uma ilustração, acho que os colegas antes já passaram várias... mas é só para mostrar um pouquinho do que está acontecendo na costa e a visão, né, do Ministério do Meio Ambiente com relação ao gerenciamento costeiro hoje. Em Santa Catarina poderia ser alguma coisa aqui em São Paulo, poderia ser no Nordeste. Bom, então, e hoje em dia acho que é muito comum, né, a gente encontrar nos meios de comunicação as informações desses problemas na zona costeira. Então, esse mapinha que a gente fez também lá no gerenciamento costeiro são informações de 2017 até fevereiro de 2018, só de jornais online que noticiaram questões, problemas de erosão e inundação costeira, tanto aqui no sul-sudeste como norte-nordeste. E o que a gente quer mostrar com isso? Que a informação não é só as ocorrências, o mapinha de ocorrência de onde está acontecendo, mas de que essa informação ela está chegando na sociedade. Então, a ideia de mostrar esse mapa é de que a informação ela está circulando, ela está chegando na sociedade. É um mapa de percepção. Como que na visão do Ministério do Meio Ambiente, do gerenciamento costeiro, a gente entende, né,
isso em função de vários grupos que a gente participa, com vários ministérios, de que vai se resolver isso. Sem dúvida que a gente precisa ter a ciência, a gente precisa incorporar todas as questões no planejamento nacional, estadual e municipal, e a educação. É dessa forma que a gente vai poder diminuir todos os riscos costeiros, ou pelo menos minimizá-los. Então, por que o Brasil precisa de um programa para conservação, né, de linha de costa? Porque a erosão e a inundação costeira é um problema ambiental, é social e é econômico. E ele já se encontra no programa plurianual do governo federal. Quando você procura lá no orçamento da União, você entrar no site do Ministério do Planejamento, você vai encontrar 2 programas que já tratam disso, né? Um que tem a ver muito com o Ministério da Integração, que é a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que é responsável por liberação de recursos de emergências ambientais, muitas delas na região costeira, e um programa que nós conseguimos colocar, que é uma iniciativa apenas ainda, que é o projeto Altibate, de altimetria e batimetria, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Um ano atrás, né, quando a gente estávamos ainda elaborando, pensando nessa reestruturação do gerenciamento costeiro, eu estava participando da delegação brasileira na Conferência dos Oceanos. E essa nossa participação foi muito importante para que a gente pudesse consolidar essa visão do gerenciamento costeiro, daquilo que está acontecendo hoje na costa brasileira e que a gente não estava encontrando nos instrumentos do gerenciamento costeiro. Então, dentro da Conferência dos Oceanos e das ODS, da ODS 14, né, a meta número 1, né, e a meta 14.A, ela trata justamente de proteger os ecossistemas costeiros, ela trata também da resiliência dos ecossistemas costeiros, e é nesse sentido que a gente trabalhou firmemente e apresentou um compromisso voluntário, já que nós não tínhamos um instrumento ainda para tratar disso no Brasil, no gerenciamento costeiro, e foi uma das formas que o gerenciamento costeiro, no nível federal, amarrou a questão da conservação e da questão da erosão e da inundação e dos riscos costeiros através desse compromisso voluntário, que é a implementação de um programa nacional para a conservação da linha de costa. Vocês podem entrar lá na página da Ocean Conference, que vocês vão encontrar o nosso compromisso. A gente está fazendo um relatório agora de 1 ano. E aí tem uma história rápida desse último ano, né? Então começa com a Ocean Conference, depois nós conseguimos colocar dentro do novo plano de ação federal, que é o PAF para a zona costeira, que é feito no GIGERCO, né, da CIRM, que é esse grupo de integração, é uma das ações que está contemplada para 2017 e 2019, e em março nós conseguimos aprovar, dia 26 de março, a portaria ministerial, né, assinada pelo ministro Sarney ainda, que criou o Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa. Então, essa é uma trajetória de 1 ano, e eu vou mostrar para vocês aqui, então, o que é o Procosta. O Procosta, na verdade, ele é um programa que juntou já algumas ações, algumas iniciativas que já estavam em andamento, e formatou na forma de um programa nacional, né? Ele não é um programa, ele nasceu no Ministério do Meio Ambiente, mas ele não é um programa do Ministério do Meio Ambiente, ele é um programa de Estado, né? Vou tentar mostrar isso para vocês. Então ele tem o projeto Altibate, que eu vou passar rapidamente, o projeto de projeção das linhas de costa, os de perigos costeiros, um projeto de riscos costeiros e adaptação, e um projeto de monitoramento da linha de costa. O projeto de Altibate, não sei se a maioria já conhece esse projeto, ele tem a ver justamente com um problema que nós temos de o zero, digamos assim, da nossa linha de costa é 1 pela altimetria do IBGE e a gente tem um 0 pela batimetria da Marinha. Tá? Então foi criado dentro da Comissão Nacional de Cartografia um comitê para justamente tratar desse problema. Tá? E o produto final desse comitê é definir uma linha de costa geofísica, né? Uma linha de costa de referência que o país ainda não tem. Então, rapidamente, não vou me aprofundar muito, mas nós temos um grande vazio costeiro. Além do problema do 0 da altimetria e do 0 da batimetria, que nós precisamos ainda definir,
nós temos um grande vazio costeiro quando se fala do geóide, né? Então, nós não temos medições do geóide que nós vamos precisar para definir esse zero geofísico, né? Eu não sou geólogo, não sou geofísico, não sou a pessoa adequada para falar sobre isso, mas são os problemas que nós vamos enfrentar para definir uma linha de costa de referência. E por que a gente precisa disso, né? E esse projeto Outbat, ele é o projeto do Procosta mais científico, mais tecnológico, que vai envolver várias áreas do conhecimento. Nós vamos precisar fazer o levantamento a laser da linha de costa, nós vamos precisar desenvolver e fazer as medições gravimétricas e do geóide na linha de costa até pelo menos 120, 125 quilômetros para dentro do mar. Nós vamos precisar juntar e fortalecer todos os grupos que já trabalham com essas coletas e medições oceanográficas e meteorológicas e restaurar e refazer algumas áreas de coleta, né, como o que eu estou mostrando aqui, GOES Brasil, o próprio Sincosta, a Rede Clima é extremamente importante para esse desenvolvimento. E por que a gente precisa definir com precisão essa linha de costa? Né? São vários os motivos, né? Mas dentro da visão do Procosta, nós precisamos ter uma linha de costa, um zero definido, para que a gente possa fazer a projeção das linhas de costa. Né? Uma projeção de 5, de 10, de 15, de 25, de 50, de até 100 anos, para que a gente possa não só mapear esses perigos, mas mapear também áreas de segurança. Aonde que nós temos segurança costeira, que é um conceito que a gente vem trazendo, né? Então é muito importante porque a gente passa a fornecer para o país uma forma de planejamento territorial que a gente nunca utilizou, né? Que é essa projeção justamente de cenários futuros territorial. O professor Klein, de Santa Catarina, ele conseguiu fazer com seus alunos de mestrado e doutorado um trabalho localizado e fez essa publicação. E é um trabalho que a gente usa como referência, muito, muito interessante, mostra a parte de perigos, as projeções para Santa Catarina, principalmente no norte da ilha, Canasvieiras, Jurerê. É disso que a gente está falando, né? Um pouco aí da linha de costa de até 50 anos. E aonde que a gente quer chegar fazendo esses mapas de perigos, né? Justamente nos mapas de riscos costeiros, né? Onde a gente vai sobrepor os aspectos sociais, econômicos e ambientais nessas projeções. Então a gente vai poder tratar ponto a ponto da costa, e aí a gente pode cair para o nível de estado, cada estado ter seu mapeamento de zonas de perigo, células de riscos, células de segurança, para fazer seu planejamento territorial. É disso que trata o projeto de riscos costeiros. E uma grande contribuição que o Ministério do Meio Ambiente está dando é a elaboração do macrodiagnóstico da zona costeira. Nós fizemos um trabalho com a FURG, que já nos entregou um termo de referência. Estamos agora em parceria com o Ministério da Integração, finalizando a contratação da própria Universidade de Rio Grande, para colocar no ar um grande portal, né, onde nós vamos ter todas essas não viu o dedo? Quanto fala? Um grande portal que vem carregado com a base ecossistêmica, onde nós vamos poder botar vários planos setoriais, né? Planos econômicos, planos, a questão social, dados do IBGE, para a gente poder fazer essa sobreanálise em cima dos ecossistemas que vão ser carregados nesse portal. Eu não vou poder falar muito, vou ter que falar rápido aqui. Então, o que a gente tem hoje, né, trabalhando bastante com o Ministério da Integração? Por exemplo, tem um projeto para proteger o Cabo Branco, que é um monumento fantástico, né, para Paraíba, para João Pessoa, mas só a obra de contenção ali custa 80 milhões de reais. E os dois projetos que foram apresentados são assim projetos que realmente iam piorar muito a situação. Mesma coisa vale para a praia da Ponta Negra, em Rio Grande do Norte. Né, estimado um projeto de recuperação de 50 milhões, né, foi liberado 40 milhões, foi feita uma obra emergencial que durou 2 meses. Quer dizer, hoje em dia o cenário é de muito dinheiro sendo jogado fora em relação às obras costeiras. E aonde que o MMA quer chegar? É justamente num projeto onde ele possa pensar
e proteger os ecossistemas costeiros, manguezais, dunas, corais, os marismas, com a sua valoração, né? Quanto que vale, então, a função, o serviço ecossistêmico de um campo de dunas, de um manguezal, como adaptação? É aí que o Ministério do Meio Ambiente quer chegar com força, para que a gente possa ter alternativas de não só ter que criar unidades de conservação para fazer o ordenamento territorial costeiro. A gente vem trabalhando fortemente num guia que vai ser lançado no próximo Ecogerco, no Guia de Obras Costeiras, que foi produto do GEIGERCO. Vai ser lançado em outubro, vai ser o primeiro documento que trata dessa questão de como fazer obras costeiras, qual o fluxo de recursos dos projetos no Ministério da Integração, por exemplo. Nós temos feito vários cursos de sistema de modelagem costeira para gestores, principalmente gestores que trabalham com licenciamento. Fizemos uma série de cursos ao longo do Brasil e continuamos fazendo junto com o professor Klein, um curso que a gente trouxe da Cantábria, da Espanha. E estamos começando a trabalhar com o Ministério da Integração para fazer um grande portal de obras costeiras, né? Dentro da lei de transparência, a gente poder conseguir colocar todos esses projetos que acontecem ao longo da costa, as grandes obras costeiras, possam estar num portal. O que a gente está fazendo nesse momento? Tentando botar o Procosta como um programa orçamentário, né, para o ano que vem, e fazendo projetos e buscando recursos para financiar os projetos do Procosta. Nesse momento é o que nós estamos fazendo. A gente considera que essa primeira fase do Procosta, que foi a concepção, né, e o lançamento dele, ela foi concluída, e nós estamos justamente agora na fase de obtenção de recursos para catalisar os projetos. Eu queria rapidamente, professor Turra, passar um videozinho de 3 minutos. Você me dá esse... Esta simpática senhora é a Dona Francisca. No final dos anos 70, ela decidiu montar um quiosque na praia em que costumava passar as férias com a família. O pequeno comércio recebeu o mesmo nome da praia que tanto gostavam de frequentar: Esperança. Com o tempo, o quiosque se transformou num ponto de encontro querido pelas famílias da região. Os quitutes da Dona Francisca ficaram famosos. As pessoas se concentravam ao redor do Esperança e a areia da praia tinha espaço para todos. Conforme os anos passavam, a praia, antes considerada tranquila, foi mudando e se urbanizando rapidamente. As casas foram substituídas por prédios e estruturas que avançavam cada vez mais em direção à praia. O quiosque da Dona Francisca começou a perder espaço. Na década de 90, ela decidiu se aposentar e passou o comando do quiosque ao seu filho Marcelo. Mas o tradicional quiosque Esperança já não era mais o mesmo. As ondas do mar com frequência avançavam na sua estrutura, causando prejuízos e preocupação. A praia também não era mais a mesma. A faixa de areia diminuiu e, com ela, o número de frequentadores, trazendo grande apreensão para toda a família. Afinal, o que aconteceu com o quiosque Esperança? Podemos dizer que a família de Dona Francisca foi inserida no contexto da vulnerabilidade costeira. Vulnerabilidade pode ser definida como a susceptibilidade de um indivíduo ou grupo de pessoas de sofrerem algum dano de origem natural que pode ser agravado pela ação do homem. Riscos costeiros. As áreas litorâneas podem ser vulneráveis a diversos perigos, como erosão, inundação, maior frequência de eventos naturais extremos, aumento do nível do mar e diminuição da disponibilidade de sedimentos. Quais as causas da vulnerabilidade costeira? As origens mais antigas para entender este tipo de problema remontam à própria formação da Terra e às transformações constantes do planeta. Se voltarmos 500 milhões de anos no tempo, notaremos que o planeta Terra passou por alterações de grande escala, como as mudanças geradas pela dinâmica das placas tectônicas, fazendo com que a dança dos continentes refletisse também nas mudanças do clima demarcados pelos períodos glaciais e interglaciais.
Ou seja, alterações climáticas estão presentes no planeta desde sempre. A questão é: qual a influência do homem nesse cenário de vulnerabilidade costeira? A grande maioria da comunidade científica internacional entende que a atividade humana é um fator determinante para as mudanças no clima vivenciadas no planeta hoje. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas IPCC da ONU, a temperatura do planeta poderá aumentar neste século em até 6 graus Celsius, devido principalmente às altas taxas de emissão de gases de efeito estufa. Esses gases, como o CO2, são, na sua maioria, oriundos da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento. O resultado dessa temperatura maior será o derretimento de geleiras e uma elevação em até 82 centímetros do nível médio do mar. Em 2050, a elevação média dos oceanos em apenas 20 centímetros pode ocasionar perdas econômicas de até 1,2 bilhão de dólares para as 22 maiores cidades costeiras latino-americanas. Já na costa brasileira, os modelos prevêem a elevação da temperatura entre 1 grau e 6 graus Celsius até 2100. Este aumento deverá afetar o regime pluvial das regiões central, norte e nordeste do país, diminuindo a ocorrência de chuvas e provocando estiagens. Nas regiões sul e sudeste, por outro lado, haverá um aumento de chuva, com probabilidade crescente de eventos extremos, como ondas gigantes, inundações e ciclones. A elevação no nível dos oceanos atinge gravemente as regiões litorâneas, atingindo os ecossistemas e a população que vive nestas áreas. Estima-se que 40% da costa brasileira já apresenta graves problemas de erosão. Ainda que as mudanças no clima sejam uma realidade, a principal causa desse fenômeno é a intervenção do homem nos processos costeiros. Com os tradicionais padrões de urbanização da orla, tentamos fixar uma área que não é fixável. E com isso, alteramos o fluxo natural de sedimentos, ocupando a faixa de resposta dinâmica das praias às tempestades. As consequências desta interrupção são graves: redução na largura da praia, perda e desequilíbrio de habitats como praias, dunas, manguezais e florestas, aumento de inundações, salinização de aquíferos e rios, perda ou desvalorização de propriedades públicas e privadas, perda do potencial paisagístico e turístico das praias, gastos astronômicos com a recuperação e reconstrução da orla marítima. Esta realidade preocupante e de urgência coloca em perigo um sistema complexo e de alto valor ambiental e econômico. Quais as iniciativas do Brasil diante deste cenário? Desde 1990, o Brasil dispõe de um Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, PNGC, com destaque para seus instrumentos e projetos de gestão, como, por exemplo, o Projeto Orla, o Zoneamento Ecológico e Econômico Costeiro, dentre outros. Em 2008, o governo federal desenvolveu o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, PNMC, com o objetivo principal de reduzir a participação do Brasil na emissão de gases do efeito estufa. Em 2016, foi lançado o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, PNA, visando realizar uma gestão do risco associada a esse fenômeno. Em 2017, o governo brasileiro apresentou o Guia de Diretrizes de Prevenção e Proteção à Erosão Costeira, dedicado especificamente ao problema da erosão na linha de costa. Em 2018, o Ministério do Meio Ambiente começa a implementar o Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa, PROCOSTA. Este programa busca, através dos conhecimentos existentes sobre a zona costeira brasileira, traçar cenários futuros que permitam reduzir a vulnerabilidade e riscos.
Assim, o Procosta dá um passo importante no planejamento nacional de longo prazo do gerenciamento costeiro e na adequação nos usos da zona costeira brasileira diante das mudanças do clima previstas. O Procosta faz parte do compromisso voluntário assumido pelo Brasil com a ONU, diante da diretriz de combate às alterações climáticas. Infelizmente, depois de quase 40 anos, o quiosque da Dona Francisca não resistiu às transformações da Praia Esperança e fechou as portas. Mas o sonho da família continua vivo. Sua neta Mariana decidiu abrir o seu próprio quiosque. O primeiro passo foi escolher uma região com planejamento urbanístico e costeiro eficiente, com uma zona não edificável bem definida para a proteção das áreas de maior transporte de sedimentos, fluxo vital ao equilíbrio das zonas costeiras. A nova praia escolhida está alinhada às tendências de risco e vulnerabilidade identificadas pelo Procosta. E assim renasce o quiosque Esperança, inserido num projeto costeiro responsável, onde as gerações futuras poderão conviver em equilíbrio com as transformações constantes do meio ambiente. Pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. E vamos aqui agora para as perguntas, né, professor? Obrigado aí pelo tempo. Muito bem. A gente vai ter um momento rápido para perguntas. É importante que a gente seja bastante objetivo. Eu vou fazer uma pergunta que chegou pela internet aqui. Olha que chique, né? E é um tema, na verdade, é uma questão enviada aqui pela professora Renata Souza Lima, lá da Federal do Rio Grande do Norte, sobre um tema que nós não tratamos nessa mesa e também não temos ele nas outras mesas, mas que é importante, que é a questão da poluição sonora. É um tema emergente que é pouco conhecido, pouco difundido, pouco estudado, inclusive, né? E eu diria que, então, esse recado é fundamental que ele seja passado para todos, para que a gente, talvez não nesse evento, porque não foi planejado, mas que no próximo evento esse tema seja um dos temas de uma mesa, para que a gente possa entendê-lo melhor e aprofundá-lo e disseminá-lo. Tá? Então, Renata, é um desafio que a gente tem que fazer, né, juntos. Bem, eu queria abrir a possibilidade para duas perguntas rápidas da plateia, para que a gente então possa fechar as discussões dessa mesa. Quem gostaria de se manifestar, por favor, eu peço que fale o nome e a pergunta, mirando em aproximadamente 30 segundos, alguma coisa assim. Eu sou João, pedagogo. A minha questão não é questão. É fazer um elogio a vocês que o vídeo é bem didático. Né? Inclusive, eu peço o nome do vídeo, não só para mim ver de novo, mas divulgar para meus alunos. O vídeo está no site do MMA e YouTube. Você pode, o Mar de Ameaças. Tá? O Mar de Ameaças está no site do MMA e YouTube. Ok? Isso. Ô João, vamos fazer o seguinte, a gente vai enviar o link do vídeo para todos os inscritos no evento. Tá, Regis? Tudo bem? A gente manda para todos, aí vocês já vão receber e daí podem amplificar a divulgação dele. Tudo bem? Só lembrar isso depois. Mais alguém gostaria de fazer uma ali atrás? Bom dia, eu sou a Verônica, estudante de oceanografia. Eu queria saber se tem algum projeto do governo de educação ambiental mais imponente, mais forte nas escolas. Porque é isso que vai mudar tudo, né? Conscientizar as pessoas, não só remediar. É maravilhoso isso de remediar, mas é importante tentar evitar que isso aconteça tão rapidamente, essas mudanças. Sim. Bom, eu acho que um dos grandes parceiros, acho que você está colocando, é importantíssimo. Eu acho que um dos grandes parceiros para isso seria o PPGMAR, né, professor Turra?
Eu acho que uma das funções do programa de pós-graduação em Ciências do Mar seria perfeito de absorver essa demanda, para que a gente pudesse envolver, acho que são mais de 50, acho que o professor Turra até poderia falar melhor do que eu sobre isso, né? Sim, Regis, esse é um caminho, né, que a gente tem para catapultar, para amplificar essa discussão, né? Mas no próprio Ministério, o Ministério tem produzido materiais como esse vídeo, né? Isso. Tem outras ações de educação ambiental, como cursos, enfim, materiais impressos ou eletrônicos. Então é uma questão assim que a gente já tem bastante coisa, mas precisa canalizar isso e amplificar essa inserção usando as mais variadas estratégias, isso, seja né? escola, seja universidade. Isso, e a gente está justamente começando a trabalhar com o setor de educação ambiental do Ministério com relação a esse tema. E a gente acredita que o Ministério da Educação também precisa se aproximar, né, e absorver esse tema. Eu acho que um dos lugares também para que a gente possa fomentar isso é no Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro na CIRM, onde o Ministério da Educação faz parte. Acho que seria uma demanda bastante importante, né, e eu vejo também que as universidades, todas elas têm que também fazer a sua parte, que é dali que vão sair os gestores, né, os futuros gestores, os futuros professores vão sair das universidades, né. Eu acho que por isso que a gente faz sempre muita questão de estar próximo e passando e participando desses eventos junto às universidades. Eu gostaria só de complementar, Verônica, que na verdade essa foi uma discussão nesse evento que foi organizado essa semana, da participação cidadã, né? E na verdade nós vamos ter que começar a colocar todos esses conhecimentos científicos e vídeos como esse que foram colocados aqui para a educação básica, né? Para que desde criança eles consigam adquirir esse conhecimento e essa ambição ambiental de todos, né? O Incline, por exemplo, coordenou um livro mais específico para o ensino médio, inclusive um dos autores, o coordenador foi o professor Pedro Jacob, exatamente visando transformar esse conhecimento numa linguagem mais simples, né, de tal forma que nós possamos fazer com que as novas gerações entendam o que está acontecendo e aí, através delas, a gente efetivamente consiga modificar o futuro. Porque se for depender da geração velha, isso já não vai ocorrer, né? Entendi. Teria que, não sei, de repente promover, encaixar uma disciplina, nem que fosse meia hora, uma vez por semana, nas escolas, eu acho. Não sei se existe algo assim já. Oi? Por favor, Cíntia. Oi, meu nome é Cíntia, eu sou representante dos cursos de graduação do PPG-MAR e a gente tem um projeto que está incubado há algum tempo, até por falta de recursos, mas o objetivo é exatamente esse, é reproduzir aqui alguma coisa que já foi feita nos Estados Unidos, que é o Ocean Literacy, e Portugal já traduziu esse programa, então é a grade do ensino médio, fundamental e médio, aliado a conceitos básicos de ciências do mar, e como esses assuntos serão abordados dentro da grade oficial do Ministério da Educação, né? Quem mantém o PPG-MAR é o MEC, então a gente ainda tem aí um caminho à frente, mas se vocês tiverem interesse, na página do PPG-MAR tem algumas informações sobre isso, Conhecendo os Oceanos. Muito bem. Só a Margarete para complementar. Vou dar só uma palavrinha. O Alex me pediu para falar sobre a subrede de divulgação, né, da Rede Clima. Mas eu diria mais, eu acho que todo projeto, né, todo cientista, todo grande programa, ele tem que hoje, já passou da hora da gente fazer só ciência para nós, né, mesmos, e falar e contar historinhas entre cientistas. Isso sim não vai resolver. A gente vai publicar, né, vai sair relatórios do IPCC e publicar e encher os nossos currículos, descobrir muitas coisas, né, impactar, né, a ciência, mas a sociedade não está engajada. Existem locais no mundo, né, em que a sociedade está mais engajada. Então, eu diria que a educação, essa educação ou a divulgação para a sociedade não é só para criança, não é para que a geração velha não vai mudar. Não, ela tem que começar a mudar agora, a gente já passou do limite. Né? Então, os hábitos de consumo da sociedade, né, grande parte, faz um percentual bastante grande parte dessa mudança.
né, e os hábitos de consumo e a pressão da sociedade junto, né, ao setor privado e ao setor público. Então, há que ter um engajamento maior, há que ter um envolvimento maior de todos os programas, né, nisso. Quanto à Rede Clima, né, há uma subrede de divulgação científica, né, coordenado por jornalistas científicos, né, formados em jornalismo científico na Unicamp. E é bem interessante, né, como eles trabalham de maneira muito diferenciada, né, com os diferentes setores da sociedade. Mas eu acho que todo grande programa de pesquisa e de ensino deveria ter já engajado, eu deveria desenvolver isso. E nessa linha, uma ação singela, né, mas que é importante, é a tentativa de perenizar essas iniciativas, essas discussões, com os vídeos que vão ser produzidos e disponibilizados para serem utilizados futuramente, né, das mesas. Então, acho que a gente vai, né, dando passinhos e caminhando bem, né? Queria agradecer, Tércio, Margarete, Regis, pela disponibilidade de vir. Sei que vocês fizeram esforços, né, hercúleos, né, para ajustar essa agenda, e eu gostaria de manifestar minha satisfação com relação ao conteúdo da mesa, o enredo que foi colocado, né, e a mensagem final que fica, que é: olha, a gente tem que se mexer e repercutir. Muito obrigado. E damos continuidade ao evento com um coffee break que está oferecido ali no foyer. Obrigado.